porque nós cremos no poder, Senhor, que opera no nome de Jesus. E nós, como igreja do Senhor, nós reconhecemos que nós nascemos para isso. Nós nascemos, Senhor, para viver dentro do fogo do Espírito. Nós nascemos para viver mergulhados, Senhor, no rio de Deus. E não há outro lugar, Senhor, que nós vamos nos contentar em viver, porque nós nascemos para isso. Fala conosco, Senhor, e mais do que isso, vem, Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Nós queremos falar sobre Pentecostes. Nós vamos chegar lá em falar daquele evento tão glorioso que nós vemos lá em Atos 2, irmãos, onde o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 discípulos de Jesus. Só que antes da gente entrar nisso, né, propriamente dito, a gente precisa entender o que realmente significa, o que realmente é Pentecostes. A gente precisa entender o sentido dessa festa. Irmãos, quando nós entendemos o sentido das festas judaicas, as festas que Deus ordenou para que Israel cumprisse, que eles celebrassem, nós entendemos a vontade de Deus. Não são apenas festas que para o pessoal se alegrar, não. Cada festa que o Senhor, ou festas que Israel tinha que celebrar, existem 3 que eram as principais. Essas 3 festas, que são Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas 3 festas, era obrigatório todo homem se deslocar de onde ele morava e ir até Jerusalém para celebrar essas festas. Não era uma opção, era uma lei, era obrigatório. Essas 3 festas. A festa da Páscoa, ela é mais conhecida, né? É mais comum a gente aqui como cristãos, a gente falar sobre ela. A gente entende melhor o que é a Páscoa. A Páscoa foi celebrada quando o povo judeu saiu do Egito. Quando o Senhor manda a 10ª praga e mata todos os primogênitos. E aqueles filhos de Deus, do povo de Israel, que foram obedientes, nunca se esqueça disso, que ouviram a palavra e foram obedientes, que participaram, né, que se alimentaram do Cordeiro, que marcaram as suas casas com o sangue do Cordeiro, eles foram preservados. Então a festa da Páscoa simboliza isso, né? A libertação do povo de Deus do Egito. Irmãos, não foi coincidência Jesus morrer na Páscoa. Jesus cumpriu essa festa. Aquilo que eles declaravam, que eles profetizavam, eles estavam profetizando Jesus. João Batista, quando viu Jesus, ele declarou assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus morreu na Páscoa, não foi uma coincidência. Jesus, e nessa festa eles estão declarando e estão ensinando para os seus filhos que a pátria deles não é esse lugar, que eles estão aguardando a pátria celestial. Isso é tabernáculos. E isso diz muito para mim e para você. Eu não estou querendo, irmãos, que a gente comece a celebrar as festas judaicas. Não estou falando isso. Estou te passando qual é o sentido para nós. Tá? Pode ficar tranquilo, nós não vamos celebrar festas aqui. Pelo menos eu acho que não. Por enquanto, ainda. Outro sentido, irmãos, que tem essa festa de tabernáculo, ela aponta para a vinda do Messias. Quando o Messias, ele vai tabernacular, ele vai vir dos céus e habitar com os homens. Isto já se cumpriu em partes. Jesus veio, mas nós aguardamos a sua segunda vinda, quando ele virá e vai colocar tudo em ordem.
Ele virá para governar, para reinar. Isso também quer dizer festas de tabernáculos. Nós falamos um pouquinho sobre isso hoje pela manhã. Se você não viu, pode assistir. Tá? E vamos voltar então para o nosso assunto, Pentecostes. Para começar, essa palavra Pentecostes, ela não se encontra no Antigo Testamento. É uma palavra grega, que ela surge depois. Mas essa festa, ela acontece. E vamos abrir aí em Levíticos 23, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos só, vamos pulando aqui, tá? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, vamos para o 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado. 5. No mês 1º, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Versículo 10. Do 6 ao 9 ele fala sobre a Páscoa, mas não é o nosso assunto hoje. Versículo 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias das vossas ao sacerdote. 11. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Aqui é o início de Pentecostes. Versículo 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. 16. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Vamos explicar isso aqui. Terminou Páscoa. No dia seguinte, começa esta festa, as festas das 7 semanas. Esse período de Pentecostes é o período de início e fim da colheita. Antes do pessoal de Israel darem a primeira enxadada para colher, eles pegam lá as primícias, oferecem ao sacerdote e ele oferece ao Senhor. Passam-se 50 dias. Aí tem uma festa, uma celebração, consagrando aquela colheita a Deus. Então, basicamente, Pentecostes é uma festa da colheita. Aí você começa a pensar, né? Poxa, então não foi coincidência o Espírito Santo descer em Pentecostes. Vamos chegar lá. Outra coisa que acontece em Pentecostes, irmãos, ao longo da história de Israel, isso não está na Bíblia, pelo menos assim, de forma explícita, né, clara. O povo de Israel começou a celebrar, né, como se fosse um aniversário de quando Deus, ele entregou a lei no Monte Sinai para o povo dele em dia de Pentecostes. Então Pentecostes também passou a ser uma festa que celebra o dia que Deus entregou para o seu povo a sua lei escrita em pedras, em tábuas de pedras. Aí você faz um paralelo com Pentecostes no Novo Testamento. Ali Deus desce com o Espírito Santo e a partir dali ele passa a escrever a sua lei não mais em pedras, mas no nosso coração. Olha o sentido disso, irmãos. Com essas informações em mente, sabendo o que significa Pentecostes, agora nós vamos entrar no texto. Vamos para Atos, capítulo 1. Lucas está falando aqui sobre, dando a introdução no livro, né? Atos 1, vamos para o versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas,
sendo visto por eles por um espaço de quantos dias, irmãos? 40 dias, Jesus, depois de ressuscitar, ele andou entre seus discípulos, guarda isso, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, unanimemente, todos reunidos no mesmo lugar. Então aqui diz o texto que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Primeira coisa aqui, irmãos, Jesus morreu na Páscoa. Entre a Páscoa e até esse dia, onde se cumpriu o Pentecostes, foram quantos dias? 50, não foi isso? Pentecostes quer dizer isso, 50 depois da Páscoa. No versículo 3, acabamos de ler, falando que Jesus apareceu para os seus discípulos por quantos dias? 40. Do dia que Jesus subiu aos céus até Pentecostes, quantos dias tiveram? Quantos? 10 dias. E Jesus, antes de subir, falou assim: ficai em Jerusalém, não saia de lá, não arrede o pé, comece a orar para que a promessa se cumpra. Esses discípulos, irmãos, ficaram 10 dias unânimes, orando, clamando pela promessa. Nós não sabemos se eles foram para casa, ia de manhã, saía para tarde, ou se ficavam lá, se dormia lá, tomava banho lá, eu não sei. Mas foram 10 dias unânimes, clamando para que o Espírito Santo possuísse a vida deles. Uma pergunta que eu fiz para mim e faço para você nessa noite: quantos dias você estaria disposto a orar para que o Espírito Santo tomasse conta da sua vida? Quantos dias nós, como discípulos de Jesus, porque o texto fala que ele apareceu para muito mais pessoas do que 120, apenas 120 conseguiram, permaneceram, tinham fome, tinham sede, continuaram clamando para que viesse a promessa, permaneceram unânimes, não arredaram o pé. Quantos dias, pessoal, estaremos dispostos a orar para que o Espírito Santo viesse da mesma forma sobre nossas vidas? Ah, Senhor, que o Senhor nos dê essa fome. Versículo 2 de Atos, capítulo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Irmãos, Jesus morreu na Páscoa.
Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Salvador, o nosso Libertador. Não foi coincidência. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, não foi coincidência. Deus fez isso para que nós pudéssemos aprender algo hoje. Pentecostes é a celebração de uma colheita, e naquele dia o Espírito Santo desce sobre a terra. E estava iniciando um novo tempo, onde Deus começou a salvar pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. A colheita dos céus começou naquele dia. Começa ali a fase, a nova era, a era da igreja do Senhor, onde os gentios agora começam a se aproximar de Deus. Aconteceu, irmãos. Se cumpriu o dia de Pentecostes, entenda isso, porque o Espírito Santo está aqui hoje, nesse exato momento. O Espírito Santo, Ele é Deus, Ele não se afastou dessa terra. E Ele veio com uma missão. Essa missão é equipar a igreja de Jesus, para que essa igreja alcance, que ela possa anunciar as boas novas da salvação, para nos preparar para Jesus, para aquele grande e glorioso dia. Mas, irmãos, infelizmente, grande parte da igreja, isso eu incluo nós aqui, nós vivemos hoje como se não precisássemos do Espírito Santo. A igreja começou, uma obra exclusiva do Espírito, e hoje nós vivemos como se nós nem precisássemos mais do Espírito Santo. Tem uma frase, que é muito conhecida. Muitos falam que quem falou foi o A.W. Tozer, outros falam que foi o Billy Graham, que diz assim: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido, e ninguém ia notar a diferença. Isso é forte, irmãos. Isso é para a gente pensar, no mínimo pensar, porque é verdade. Nós temos já os nossos métodos, nós sabemos como pregar, nós sabemos como cantar, nós sabemos como evangelizar, como ganhar, nós temos muitos métodos, e hoje não precisa mais do Espírito Santo, a gente sabe fazer as coisas. E se ele estiver ou não estiver, muitas das vezes nós nem notamos isso. Misericórdia. Irmãos, deixo claro aqui que eu não sou contra métodos, eu não sou contra usar tecnologia, técnicas humanas de administração, técnicas de psicologia. Eu incentivo isso para os nossos jovens. Tem gente aqui que está fazendo psicologia, eu falo, faz mesmo, que vai ser importante para nós. Outros querem começar a fazer, eu falo, faz mesmo, vai ser importante para nós. Mas nada disso pode tomar o lugar do Espírito Santo. O único que vai falar, que consegue ressuscitar um espírito morto, é o Espírito Santo. Não tem método, não tem ensino, não tem nada que eu possa fazer aqui que pode convencer ninguém, a não ser o Espírito Santo falando e ressuscitando um espírito morto. Precisamos do Espírito Santo, irmãos. Antes, para pregar, queridos, as pessoas gastavam tempo em oração, na palavra. Hoje é fácil, Você vai para o YouTube e aprende, Vê alguém pregando e repete. Vai para o Google e aprende, que mensagem boa, vamos repetir que ela é boa. Antes as pessoas passavam tempo, para tentar conhecer a Deus. E hoje as pessoas gastam tempo tentando aprender a falar com pessoas. Não, isso é bom, mas mais do que você aprender a comunicar com pessoas, aprenda a comunicar com o Senhor.
Use as ferramentas humanas, mas não limite o Espírito Santo, querido. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo, nós nem igreja vamos ser. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, desesperadamente. E não é para a gente aparecer como a igreja do avivamento, não. É questão de necessidade, é questão de sobrevivência. Sem o Espírito Santo, nós não vamos permanecer nos dias maus. Precisamos voltar para uma vida de oração, voltar para uma vida voltada na palavra do Senhor. Olha comigo Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12. Palavras de Jesus. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Na mesma hora o Espírito Santo vai te ensinar o que você deve falar. O Espírito Santo, irmãos, é o nosso professor. O Espírito Santo é aquele que conhece o próprio coração de Deus. É Ele que vai nos ensinar a como agir. Talvez nós falhamos no evangelismo por isso, porque quem tem falado somos nós e não Ele. Falamos o que nós queremos, nós falamos aquilo que nós sabemos que dá certo, e não deixamos o Espírito Santo fazer a obra dele. João capítulo 7, versículo 38. Palavras de Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isto disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus falando do Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo, ele é um rio, ele tem uma correnteza, ele tem um fluxo, ele caminha, ele não é uma represa que nós recebemos e ficamos com ele conosco, não, ele precisa fluir da nossa vida. E esse rio que flui do trono de Deus, onde ele toca, gera vida, gera mudança. Nós precisamos desse Espírito Santo, queridos. Nós precisamos do Espírito Santo fluindo em nossas vidas. E para isso precisamos conhecer Jesus. O que as Escrituras falam dele, porque ele falou, se você conhecer a mim, como diz a Escritura, se quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir esse rio de águas vivas. Precisamos conhecer Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, o Jesus real. Não aquele que nós criamos para nós mesmos, né? Nós temos esse desejo de fazer isso. Não, essa parte aqui de Jesus eu quero. O Jesus amoroso, o Jesus cheiroso, isso eu quero. Mas o Jesus que pede para mim negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, aquele Jesus que manda eu dar outra face, aquele Jesus que manda, se a pessoa quer que eu caminhe uma milha, eu vou caminhar duas. Esse ninguém quer, irmãos. E esse é o Jesus verdadeiro, aquele que manda você orar pelos seus inimigos. Esse ninguém quer. Esse a gente parece que rasga, né? Colore, que tampa na Bíblia. A gente não quer viver isso. Mas se você crê em Jesus, como diz a Escritura, é nessa hora que do seu interior vai começar a fluir esse rio de águas vivas. E se você, assim como eu, deseja que esse rio flua da sua vida, comece a viver de acordo com aquilo que Jesus espera de nós. Ah, Jesus, nós queremos, Senhor. Como eu quero, Jesus.
Aleluia. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, Ele habita com vocês, mas vai chegar um dia que Ele vai estar em vocês. O que me chama a atenção aqui, irmãos, dentre várias coisas, é que Jesus falou que Ele vai enviar outro Consolador. O Espírito Santo hoje, aqui na terra, Ele assume o papel de Jesus. Aquilo que Jesus era para os 12 discípulos, o Espírito Santo é para mim e para você hoje. Aquilo que Jesus era para os seus 12 discípulos, o Espírito Santo é para mim e para você hoje. Assim como Jesus discipulou os 12, você, eu, somos chamados para sermos discipulados pelo Espírito. Ele vai nos ensinar todas as coisas, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos conduzir. Quando Ele fala no seu interior, irmão, Ele fala assim, ó, faça isso, e você não faz, isso é uma desobediência ao seu Senhor. Quando Ele fala para você, não faz isso, e você faz, você está desobedecendo o seu Senhor, aquele que está aí hoje, assumindo o papel de Jesus, de comandante na sua vida. Enxergue Jesus como Deus, irmãos. Enxergue o Espírito Santo como Deus também, porque Ele é Deus, Ele não é apenas um vento que vai fazer de você se arrepiar, cair no chão, não, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem que ser adorado, Ele tem que ser obedecido, Ele é Deus, Ele é Deus. Nós tratamos o Pai como Deus, Jesus como Senhor, e muitas das vezes o Espírito Santo não é reverenciado pela igreja, mas Ele é Deus. Ele é amigo, Ele nos consola, Ele faz tudo isso, Ele nos ensina, Ele fala conosco, mas não se esqueça, Ele é Deus, tem que ser obedecido, tem que ser reverenciado. Não é apenas um vento, não é uma força, não, é uma pessoa. Atos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam sendo pressionados, pelas autoridades. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Presta atenção nisso aqui agora. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu para quem? Ponto final. Quem recebeu o Espírito Santo? Ponto final.
Foi aqueles que clamaram, aqueles que jejuaram, aqueles que fizeram? Não. Isso faz parte? Faz. Eu faço tudo isso. Mas o Espírito Santo veio, Pedro está falando, sobre aqueles que lhe obedecem. E é muito provável, né? Eu não posso afirmar isso aqui, mas Pedro deve estar falando do dia de Pentecostes, que era para ter ali naquele lugar 500 pessoas, só sobraram 120. Então o Espírito Santo veio sobre aqueles que permaneceram, que não arredaram o pé, que continuaram clamando. Então Deus, ele veio para quem o obedece, aquele que acreditou, que perseverou. Ah, irmãos, por que o Espírito Santo não flui como flui na igreja primitiva? Quem nunca, né? Por que o Espírito Santo não me usa mais? Será que nós obedecemos como eles? Irmão, esses dias, essa semana agora que passou, né, na novela Gênesis, mostrou lá aquela cena linda lá, quem viu aí, de Jesus comendo com Abraão. Aquele negócio me deixou doido, irmãos. No outro dia, todo dia orou: Senhor Jesus, vem cá na minha casa tomar um café comigo. Como assim? Se eu quer um churrasco, eu faço também. Se eu gosto de carne de cordeiro, eu vou lá comprar, eu passo no cartão, não adianta, mas eu quero o Senhor na minha casa. Começa a meditar sobre isso, irmão. Assim, meu Deus, por que com ele e comigo não? Aí vem aquela vozinha lá no fundo, né? Que a gente sabe que é o Espírito Santo. Abraão foi capaz de oferecer o seu filho. Se eu te pedisse o seu filho, aí sabe aquele balãozinho cheio assim, que você vai e pega uma agulha e puf. Irmãos, não tem segredo. Deus não tem os seus prediletos. Deus tem aqueles que têm fome. O Senhor não tem os seus preferidos, Ele não tem aquele que Ele gosta mais. Mas existem aqueles homens que gostam mais de Deus do que mim e você. Esses alcançam essas coisas grandiosas. Precisamos ter, irmãos, viver esse evangelho, o evangelho da renúncia, o evangelho da entrega. Somente dessa forma vamos viver como esses homens de Deus. Ah, Senhor. Atos 19, irmãos, e vamos terminar. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Achou alguns discípulos. Indica que pessoas que conheciam Jesus, que seguiam Jesus, beleza? E disse-lhes, né, Paulo falou com eles: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar quem é esse Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizaram. Paulo achou discípulos de Jesus, que nem ainda tinham ouvido falar do Espírito Santo, irmãos. Como assim? Nem sabia quem era o Espírito Santo, mas era discípulo. Professava a fé em Jesus. Que coisa estranha. E muitas das vezes nós temos vivido como esses discípulos, tá? Nós somos cristãos, evangélicos, crentes, mas nós não conhecemos quem é o Espírito Santo.
Existem discípulos assim, tá, irmãos? Eram discípulos de Jesus, que não conheciam, não tinham recebido esse poder do alto, esse poder que vivifica, que faz o seu coração parecer não caber mais dentro de você, esse fogo que te consome. Existem discípulos de Jesus que vivem, mas não sabem quem é o Espírito Santo. Eu faço essa pergunta para mim, irmãos: eu conheço o Espírito Santo? Irmãos, e eu sinto, eu creio, irmãos, que Jesus, Ele quer acabar com essa sequidão no nosso meio, queridos. Com todas as minhas forças, eu creio que Jesus, Ele tem algo para romper sobre nós aqui, igreja. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu preciso desesperadamente de viver envolvido na nuvem de glória. Por quê? Porque eu nasci para isso, irmãos. Aconteceu lá, de repente veio o Espírito Santo sobre eles. Pedro levanta e começa a falar com eles: ó, esse pessoal aqui não está bêbado. O que aconteceu aqui agora foi aquilo que estava profetizado lá pelo profeta Joel, que disse que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a terra. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, nossos velhos sonharão sonhos. Irmãos, sonhos, visões, profecias, milagres, conversão de pessoas em massa, tudo isso é comum onde o Espírito Santo tem liberdade. Precisamos voltar para esse ambiente, querido, um ambiente de glória, um ambiente onde o Espírito Santo governa, onde Ele comanda cada um de nós. Ah, Jesus. Se coloque de pé para a gente orar. Estamos vivendo dias, hoje, dia de Pentecoste, irmão. Vou te falar uma coisa: pessoas no mundo todo, pessoas de todo o mundo, eles estão crendo, estão profetizando. Deus está falando algo nesses dias. Deus vai derramar do teu Espírito sobre a igreja novamente. Eu creio nisso, queridos. Semana que vem vai ter um evento aqui no Brasil. Semana que vem, pessoas do Brasil todo vão se reunir com esse propósito: Senhor, faz novamente. Nós vamos estar lá falando: Senhor, se o Senhor vai fazer alguma coisa no Brasil, Monte Sinai está aqui, nós queremos viver isso. Nós cremos nisso, irmão, nós não estamos brincando com isso. Eu quero convocar você, querido, a você orar por isso, a você a jejuar por isso, a clamar a Deus pelo Espírito Santo. Eu sei que hoje, é um dia simbólico de Pentecostes, mas que o Espírito Santo possa te marcar nessa noite, querido, com esse desejo, com essa fome por avivamento, por essa fome por viver algo verdadeiro, genuíno e diferente. Mas não se esqueça que o Espírito Santo é dado para aqueles que são obedientes. Pessoas que levam a sério a igreja, pessoas que levam a sério a missão de Deus. Pessoas que realmente amam a Jesus e não vão usar o Espírito Santo para o seu próprio prazer. Pessoas que amam a Jesus. Se você crê nisso agora, começa a orar, irmãos. Eu quero que você se desespere agora. Fala: Senhor, se o Senhor vai usar alguém, usa a mim, Senhor. Se tem mais alguém aqui que crê nisso, começa a clamar pelo Espírito Santo de forma desesperada, irmão.